Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Carlos Osório explica acordo do Vasco com a 777 Partners pela SF, negócio para voltar a ser campeão. O assunto do momento no futebol brasileiro é a SF e tudo que gira em torno dessa mudança nos clubes que pretendem adotá-la. Na última segunda, o Vasco e a 777 Partners assinaram um memorando de entendimento e a empresa pretende investir R$ 700 milhões em 3 anos no clube carioca, caso seja aprovado no Conselho e Assembleia Geral. Em entrevista ao canal do Rica Perrone, Carlos Roberto Osório falou sobre o possível acordo. Vale lembrar que Osório atualmente está como presidente provisório do Gigante da Colina, já que Jorge Salgado segue nos Estados Unidos nas negociações da SF. De acordo com o dirigente, o negócio foi avaliado em R$ 1 bilhão e a 777 Partners pretende adquirir 70%, R$ 700 milhões em investimento. Dentro dessa transação, a companhia será responsável pelas dívidas do clube e terá o direito de uso de São Januário, que permanece com o clube. O dirigente também explicou os pontos em que o Vasco deu prioridade ao conversar com os norte-americanos. Além disso, revelou que os centros de treinamentos tanto do time profissional quanto da base também pertencem ao projeto e passarão por uma reforma com o aporte financeiro da SF. Queremos novamente um time competindo em alto nível nacional e sul-americano. Queremos que o clube volte a disputar todas as competições que participar, e para isso precisa ter recurso para o futebol. O torcedor pode ficar tranquilo que temos salvaguarda de todas as garantias de investimento mínimo no futebol e de performance esportiva. Nós teremos os recursos necessários para que o nosso futebol volte a competir em alto nível e volte a figurar entre os grandes do Brasil. Disputar todas as competições com capacidade de ganhar, disse, e acrescentou. O Vasco é o maior potencial não realizado do futebol brasileiro. Pelo tamanho que tem, com a gigantesca e nacional torcida, mais engajada do Brasil, e onde atualmente está, nós temos uma lacuna enorme. Quando o Vasco estiver livre dessas dívidas e com capacidade de investimento, a energia que se criou nesses 2 dias é o que veremos nos próximos meses. O Vasco está fazendo negócio para voltar a ser campeão e estar no seu lugar de direito, explicou e completou. Mas confira e simule a tabela do Campeonato Carioca. Nós estamos falando de CT de primeiro mundo. O CT do time profissional terá 7 campos, atualmente tem 2, incluindo mini estádio para 4.000 pessoas, refeitório, alojamento, tudo o que você possa imaginar. Em 3 anos, todos esses investimentos devem estar concluídos. Dentro desses R$ 700 milhões, revelou o mandatário. O dirigente também salientou que o processo do acordo da Sociedade Anônima de Futebol foi profissional e contou com a parceria da KPMG, Consultoria Global de Negócios. Ela contribuiu para filtrar as propostas apresentadas ao redor do mundo com interesse na SF Cruz Maltina. Mas Thiago Rodrigues se destaca no Carioca e com atuações consistentes tem se firmado como titular do Vasco. Nós tivemos desde o início deste processo a assessoria da KPMG, que é uma das maiores consultorias do mundo, uma empresa global que atua em 146 países e fatura $30 bilhões em serviços por ano. Ela é líder em fusões e aquisições nos Estados Unidos em negócios de até $500 milhões e no mundo, em negócios de $1 bilhão, que é o tamanho do nosso negócio. Eles nos assessoraram neste processo e foram nos acompanhando em todo este caminho, ou seja, o Vasco da Gama fez um processo absolutamente profissional. Nós batemos na porta de 60 investidores em todos os continentes do mundo, recebemos um conjunto de propostas. E dessas houve um afunilamento das propostas mais interessantes, e chegamos ao acordo com a 777, disse. Além disso, Osório comentou que um conselho administrativo será formado depois da aprovação do contrato, que passará pela análise de conselheiros e sócios estatutários, e terá em sua maioria pessoas da SF. Neste sentido, com a pressão da torcida, ele acredita que essa nova realidade afaste os problemas das disputas eleitorais do clube e traga um processo mais transparente e profissional. O Clube de Regatas Vasco da Gama estará representado no Conselho Administrativo, mas numa posição de minoria, ou seja, o controlador da operação é o parceiro estratégico, a 777. Nós temos todas as salvaguardas no contrato, e no Estatuto da SF, os interesses estratégicos do Vasco estão mantidos, investimento no futebol, garantia da preservação do espírito do clube. A decisão se vai comprar ou vender, se vai trocar de técnico é exclusivo da SF.
Acaba a interferência, acaba aquele conselheiro que vai no vestiário cobrar, você tem um modelo profissional agora, como na Europa, frisou. Ao contrário de Botafogo e Cruzeiro, o Vasco preferiu manter os 30% de olho no futuro em caso de uma nova abertura de capital, IPO, ou outra rodada de investimentos. A ideia é sobre a emissão de títulos de debêntures para captar recursos com vascaínos interessados em serem acionistas minoritários da SF. Mais SF, e acordo com a 777 Partners. Entenda o que já ocorreu, o rito e as possibilidades para o futuro do Vasco por fim. Na próxima quinta-feira, o Conselho Deliberativo irá votar o empréstimo ponte de 70 milhões de reais das 777 Partners. Essa quantidade será deduzida dentro do valor total, 700 milhões de reais, em caso da aprovação em outro momento. Por outro lado, se não houver acordo, se transformará em um empréstimo comum, a ser pago pelo clube com taxa de juros e prazos determinados pela negociação até o dia 16 de setembro deste ano.